Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre 5 centímetros por segundo. Bom pessoal, 5 centímetros por segundo é um longa-metragem em anime que foi feito em 2007, então é um filme que já faz um tempinho que foi lançado, porém eu nunca tinha o assistido, tinha essa, digamos assim, essa lacuna na obra do Makoto Shinkai que eu não tinha conferido, e resolvi dar uma conferida. E como eu acabei de dizer, é um filme dirigido e roteirizado pelo Makoto Shinkai, que quem já acompanha o canal sabe que eu sou fã da obra desse cara. Sendo assim, vamos no nosso padrão de sempre, falar primeiro da sinopse para depois adentrar alguns pontos sobre a obra. Mas antes disso, aquele meu pedido de sempre, para que caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, aproveita aí o início do vídeo, se inscreve, faça parte do Resenha de Minuto, ative o sininho para você receber as notificações, e é claro que todo mundo que estiver assistindo, se puderem, deixe o like aqui nesse vídeo, o famoso joinha. O like de vocês é muito importante para mim, faz o canal crescer aos pouquinhos, faz com que o canal chegue em outras pessoas. Então sim, vocês me ajudam muito. Além disso, na descrição tem mais redes sociais, me segue lá pra gente trocar uma ideia, eu sempre aviso quando sair vídeo. E também tem um link para os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. E no caso eu escrevi Tsunama Fuga, que é uma fantasia distópica, e o Cada Segunda Valioso, que é um suspense policial. O link para ambos os livros, caso vocês queiram dar uma conferida, está na descrição também. Sem mais delongas, vamos então começar a falar sobre a obra de hoje. Aqui a gente tem um longa-metragem que ele tem em torno de 1 hora e 2 minutos. Então, assim, ele é um longa-metragem, mas ele é pequeno, para os padrões que a gente está acostumado. E ainda mais pelo fato que ele é dividido, muito bem dividido, em 3 partes, que são basicamente os 3 atos do filme. No qual, primeiro, a gente vai ter uma introdução da história e nos 2 o desenvolvimento, chegando no final com o clímax. E qual é essa história? Aqui, basicamente, a gente vai ter uma história de um amor que começa lá na década de 90 entre 2 jovens, o Takaki e a Akari. E quando eu digo jovens é porque eles realmente se conheceram, esse amor deles começou com uma amizade pura. Eles eram ali crianças em torno dos seus 10, 11 anos de idade, mais ou menos, pelo que dá para perceber. E eles eram crianças, digamos assim, um pouco diferentes das demais, se interessavam muito por livros, eram um pouco isoladas do resto da classe, e esses fatores comuns acabaram aproximando os dois, que de início desenvolveram uma amizade, mas que essa amizade foi, digamos assim, interrompida durante um certo tempo, devido ao fato que um deles teve que se mudar de escola e de cidade, criando assim uma distância física entre eles. E naquela época, não existindo o acesso fácil que a gente tem hoje a celulares, e-mails, etc., eles acabaram se comunicando por carta através do tempo, até que eles se reencontrassem novamente e essa amizade, enfim, se transformasse realmente em algo um pouco mais profundo. Isso, basicamente, é o primeiro ato da história. Nos outros atos, essa história vai passando ao longo do tempo, dá pulos temporais, melhor dizendo, sendo que no segundo ato a gente vai ter uma outra personagem introduzida. Ali já vai estar mais no final da adolescência deles, quando eles começam a se questionar o que eles vão fazer da vida, faculdade, etc. E o último ato, que é o menor deles, já fala no momento onde eles estão com a vida bem distante um do outro, onde cada um seguiu sua vida de uma forma, estão trabalhando, enfim, como cada um deles seguiu a vida deles e como tudo isso que se passou afetou eles até aquele momento. Sobre a sinopse em si, é basicamente isso. Eu tentei falar mais do primeiro ato para dar uma introdução, e os outros 2 eu deixo para que vocês confiram por conta própria. Agora, vamos entrar em alguns aspectos que eu acho que são importantes a serem comentados sobre essa obra. O primeiro deles é que falar um pouquinho, ressaltar na verdade, para quem não conhece, o estilo do Makoto Shinkai. O Makoto ele é um cara que gosta de trabalhar muito com coisas do cotidiano. Desde elementos simples, como o dia a dia das pessoas, até coisas um pouco mais profundas, como o relacionamento que a gente tem com as outras pessoas. E essas 2 coisas estão representadas nesse filme. Então, muitas vezes a obra do Makoto, quando você olha numa primeira vista, ela parece tratar de temas, não diria superficiais, mas temas mais simples. No caso aqui, isso acontece. Quando a gente assiste 5 centímetros por segundo, sem um olhar um pouquinho mais atento, parece que está apenas falando da relação que acabou, digamos assim, sendo distanciada, as 2 pessoas dessa relação ficaram cada vez mais afastadas,
Mas não é apenas sobre isso. Quando a gente começa a olhar as entrelinhas, as subcamadas ali da obra, a gente percebe que essa mensagem simples está rodeada por várias outras mensagens e reflexões que, por mais que não sejam tão elaboradas, melhor dizendo, não tão discutidas na obra, elas servem de reflexão para o espectador. E é isso que o Makoto sempre promove. São filmes que tocam o nosso emocional, que fazem a gente refletir. Aqui tem muitas questões relacionadas à solidão, tem questões relacionadas a essa questão do distanciamento, de como você lidar quando você fica longe de uma pessoa, como você lidar com seus próprios sentimentos, já que a gente vê que cada um deles aqui consegue lidar, né, com o afastamento, com o distanciamento, ainda com o distanciamento não só físico, mas temporal. Conforme o tempo vai passando, isso vai ficando mais intenso para cada um deles. E como eles lidam, tem uma, né, a Akari segue a vida de uma forma, enquanto o Takaki segue a vida de outra forma. Em determinado momento dá para perceber que ele está até quase flertando ali com uma depressão. Então, é um filme que consegue, na sua sutilidade, trazer muito peso à história. Sendo que, acho que a principal mensagem desse filme, ela só vai ser vista lá na última cena, que sem dar spoiler nenhum, basicamente é o fato de que quando você ama uma pessoa, quando você gosta de alguém, não só amar, né, mas quando você gosta de alguém, não só em relacionamento amoroso em si, mas no sentido de que quando você tem um amigo muito próximo, amiga, familiares, mesmo que você esteja convivendo com aquela pessoa, mesmo que as suas relações já não sejam mais como antes, se vocês não tenham mais tanto contato, vocês nem se sintam muitas vezes confortáveis em ter contato novamente, saber que a pessoa está bem, saber que a vida da pessoa está bem, já é o suficiente para deixar você também bem em relação àquilo, você feliz. Isso é muito significativo, por causa que eu acho que isso é a essência realmente do que é amar uma pessoa. Você está bem consigo mesmo porque você sabe que a outra pessoa está feliz, independente se a pessoa está com você ou não, se sua vida ainda tem relação com a vida da outra pessoa ou não. Enfim, é algo que eu acho que na sua pura essência é um sentimento muito honesto, muito puro, mas que nem sempre é fácil de lidar. Então, o filme consegue trabalhar muito bem até chegar nessa mensagem muito poderosa do final. E principalmente a forma como isso é construída. Agora falando um pouquinho da parte técnica. A gente tem aqui uma animação que visualmente é linda, como sempre. Os filmes do Makoto Shinkai são muito belos em questão artística, em questão de traço. Mas, além disso, esse esquema, né, de dividir em 3 pequenas histórias coligadas, que são basicamente os 3 atos do filme, como eu falei, no início tem a introdução, no meio o desenvolvimento, onde tem talvez ali uma parte um pouco mais pesada, e o final faz com que essa última parte, o final, seja muito importante. Por mais que talvez seja a menor parte, o peso que tem, principalmente os últimos 2 minutos, onde entra uma trilha sonora belíssima, faz, digamos assim, o filme chegar num patamar maior do que ele já estava até então. É como se o filme ele só fosse caminhando para cima. Ele te apresenta uma base sólida, ele aprofunda isso e no final ele coloca a cereja do bolo. Enfim, 5 centímetros por segundo é um típico filme do Makoto Shinkai. Quem gosta da obra dele e ainda não conferiu, como era o meu caso, vale muito a pena conferir. Caso vocês tenham dúvida, esse filme ficou durante muito tempo no catálogo da Netflix, porém hoje em dia não se encontra mais lá. Mas é muito fácil encontrar ele no próprio YouTube. Se vocês procurarem, vocês encontram de maneira rápida e fácil. E como é super curtinho, em torno ali de 1 hora, eu aconselho bastante que vocês assistam, porque, novamente, é uma história que parece simples, mas é uma história repleta de mensagens, repleta de nostalgia e repleta principalmente de sentimentalismo. É muito difícil não assistir uma obra do Makoto Shinkai e das duas uma, ou no caso, as duas coisas. Ou você vai simpatizar com a história dos personagens, ter empatia, ou você, em alguns momentos, vai se ver naquela história também, por causa das suas experiências pessoais da sua vida. Você vai pensar que já passou por algo semelhante, já passou por algo assim assado que pode, né, se assemelhar. Ou no caso, até mesmo as duas coisas. Você pode ter passado por situações semelhantes, criar empatia também pela situação da outra pessoa. Enfim, sentir. Acho que é isso que o Makoto Shinkai sempre tenta trazer na sua obra. E é claro que em 5 centímetros por segundo ele consegue fazer isso também. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque, como eu disse anteriormente, tudo isso me ajuda. Na descrição tem minhas redes sociais e meus livros, para quem quiser dar uma conferida, me seguir lá, dar uma olhadinha nos meus livros, conhecer. Eu fico muito feliz, beleza? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.